Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Melino. E eu sou a Esther Souza. E nós estamos aqui diante dessa mesa posta, sempre para vocês lembrarem do que você já sabe o que eu vou dizer, né? Mas se você é novo aqui, eu vou repetir, para que você tenha um tempo com a sua família, olhar nos olhos, se conectar com quem está perto, porque a gente gasta tanto tempo com quem está longe, conversando no celular, e o nosso convite com essa mesa é que você gaste tempo com quem está pertinho, conversando, trocando experiências e falando sobre os temas que a gente tem falado aqui, que você fale isso na sua casa também, que você fale isso com suas amigas, nos grupos da igreja, porque a gente sempre traz temas que pulsam no coração das mulheres e que precisam ser tratados, e especialmente o tema de hoje, né? Exatamente. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, mulherdeverdade.ipp, @mulherdeverdade.ipp. Por lá você consegue acompanhar os episódios que são lançados, consegue pegar o link do Instagram, do WhatsApp, para você acompanhar o nosso grupo, receber devocionais, do Spotify também, e ficar por dentro de tudo que vai acontecendo. E você já sabe, né? Você tem um compromisso com a gente de 3 Cs. Você precisa curtir, comentar e compartilhar, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para outras pessoas. E a gente sempre fala isso porque eu tenho certeza que você é muito abençoado quando você assiste o nosso podcast. Então não guarde isso para você. Compartilhe com outras pessoas para que essas suas amigas, as vizinhas, as mulheres com quem você convive sejam abençoadas por esse conteúdo. Exatamente. Hoje temos uma convidada que veio de muito longe falar com a gente. Ela, que é casada com o pastor Brandon, que serve juntos na Igreja Batista lá nos Estados Unidos. Idealizadora do Ministério Fielmente Feminina, formada em letras e autora do livro Costurando a Modéstia no Coração. Bem-vinda, Amanda! Ai, obrigada, Esther, Carol, delícia. Muito bom estar aqui com vocês. A honra é toda nossa de ter você diretamente dos Estados Unidos. Sim, gente, a gente tá ficando cada vez mais chique aqui nesse podcast. Desculpem. Então, o nosso nível tá só graças a Deus, né? Amanda, a gente vai entrar no nosso papo antes de você contar um pouco do seu testemunho. Mas a primeira pergunta que a gente faz aqui para os convidados, ninguém escapa dessa pergunta. A gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Uau, pergunta maravilhosa, né? Olha, Jesus para mim, ele é tudo, né? Essa palavra definiria tudo para mim. E ele é meu salvador, ele é meu resgatador, meu redentor. Aquele que realmente me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, né? Então, infelizmente, muitas pessoas veem Jesus como algo abstrato, né? Mas não, ele não é nada abstrato. Para mim, ele é muito, muito pessoal mesmo. Então, a partir do momento que eu fui alcançada pela graça maravilhosa de Jesus e passei a construir um relacionamento pessoal com ele, eu pude realmente conhecê-lo e sigo conhecendo-o mais e mais e mais. E isso é transformador, é redentivo, né? Então, Jesus é isso para mim. Ele é tudo. Ele é meu Senhor, ele é meu Redentor. Que lindo, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouco como que era a Amanda antes de Jesus. Porque eu acho que isso vai ser importante para as pessoas entenderem, né? Como que foi essa jornada. Ixi, olha... A Amanda antes de Jesus era realmente totalmente perdida, absurdamente atolada num lamaçal de pecados e num poço de dores, né? Eu realmente sofri muito na minha vida, então, para começar esse relato, para falar quem é a Amanda do passado, eu preciso contar uma história triste, forte, mas que eu conto exatamente para que Deus, em sua imensa sabedoria, me use até mesmo para levar cura para a vida das mulheres nesse sentido, né? Mas antes de relatar isso, eu não posso deixar de relatar sobre o meu nascimento, que já foi um milagre. Então, eu vivi alguns milagres na minha vida e meu nascimento foi o primeiro deles. E minha mãe ama contar essa história e até para honrá-la, eu também amo contar essa história. Mas, bom, meus pais, eles tiveram 3 filhos e decidiram fechar a fábrica. Então, minha mãe fez aquele procedimento de laqueadura. Minha família não é protestante, é uma família mais católica, né? Mas eles decidiram fazer essa laqueadura. E de repente, minha mãe percebeu que algo estava errado, porque, digamos assim, as regras dela, sabe, coisa de mulher, não chegavam, não descia. E ela pensou, gente, mas não é possível, eu fiz a laqueadura, né?
E daí ela foi ao médico que fez o procedimento e ele disse, não tem como, porque eu liguei as suas trompas e cortei, é impossível você engravidar. Então só toma esse remedinho aqui que vai descer, vai chegar e pronto, vai ficar tudo bem, você não vai engravidar. Aí tá, daí a minha tia, irmã dela, que era enfermeira na época, disse a ela, não, você não pode tomar esse remédio, porque vai que você está grávida, você vai provocar um aborto. Aí ela, ok, então não vou tomar, vou então fazer o exame só para ter dúvida, que claro que eu não tô grávida. Fez o exame, ó eu aqui, ó, dito e feito. E daí ela retornou ao médico e falou assim, então, doutor, eu tô grávida, e agora? E ele falou, não é possível que você está grávida, a gente tem que investigar isso. Bom, resumindo a história, o que causou a gravidez foi o seguinte, sim, ele fez o procedimento corretamente, mas ocasionou uma inflamação, sabe, bem forte, que gerou uma fístula, que religou as trompas. Olha só. Então, eu passei ali, agachadinha, nessa inflamação, nesse processo inflamatório que gerou ali nas trompas da minha mãe. E ela engravidou. Algo, assim, realmente miraculoso, né? O médico ficou boquiaberto, levou até esse caso para seminários que ele iria apresentar, enfim. E então, eu vim. Então, eu sou a caçula de 4 filhos. E então, eu penso que Deus já tinha um propósito, né? Eu tinha que vir por algum motivo. E, bom, então essa é a parte super legal, super feliz. Mas, então eu vivi uma infância muito legal, muito feliz. Meus pais me amaram muito, cuidaram de mim. Mas, infelizmente, aos 12 anos de idade, eu sofri um abuso sexual que realmente tirou a minha inocência por completo, né? Então, nós cristãs sabemos, né, que o nosso corpo deve ser guardado até o momento do casamento, que é onde a gente vai entregar a nossa virgindade para um homem que vai nos amar como Cristo ama a igreja. Eu não tive essa oportunidade, né, porque foi tirado de mim aos 12. E aí começa, então, uma história muito escura mesmo, assim. As trevas, né, se aproveitaram realmente desse episódio, porque Satanás, ele ama imoralidade sexual, ele ama sofrimento, ele ama sangue. Então, a partir daí, iniciou-se uma vida de promiscuidade, sabe? Desde a infância. E uma vida de depressão, uma vida de dores. Porque é interessante, sabe, Carol, Esther, a criança que passa pelo abuso, seja menina ou menino, ela geralmente ela vai seguir por 2 caminhos diferentes. E eu optei por um desses caminhos. Claro que de forma inconsciente, mas geralmente ou a pessoa abusada ela vai se retrair completamente, né? O trauma vai ocasionar a mulher, por exemplo, não vai querer mais saber de homem nenhum, vai ter trauma, não vai conseguir nem ouvir voz de homem, vai ter muita dificuldade para se casar, para se relacionar. Agora, o outro caminho, e foi o caminho que eu segui, é o caminho da promiscuidade, não é? Porque não tem como. A sexualidade ela foi desperta de forma precoce. Não foi minha culpa, não foi porque eu quis, mas eu fui tocada de forma pecaminosa, de forma que despertou algo ali que não era o momento, não é? Já que eu era uma criança. Então, a partir dali, realmente, eu numa depressão muito grande, num vazio muito grande, eu realmente iniciei essa vida de promiscuidade e entendendo mais tarde, eu fui entender isso mais tarde, que eu fazia isso em busca de um salvador, de uma salvação para mim. Porque era assim, em cada relacionamento que eu vivia, eu buscava por um salvador, por um homem que me devolveria a minha dignidade ali perdida, sabe? E que me amaria, porque de repente agora eu tinha que entender sobre sexo, coisa que eu não entendia. Eu não entendia nada, eu era realmente uma criança. Tanto que no dia do meu abuso eu estava vestida de criança mesmo, eu sempre fui muito alta, mas muito criança na cabeça, no rostinho, vestidinho branco, sapatilha, boneca branca, meia calça branca, era um dia de Réveillon, uma noite de Réveillon. Então, eu era uma criança, né? E ali, de repente, eu passo a entender sobre sexo, coisa que eu não tinha a menor ideia, não era algo conversado na minha casa. Então, eu realmente aprendi sozinho, eu aprendi com a pornografia, né? Então, a partir dali, criança, 12 anos, eu já vivia na prostituição. E
é forte falar isso, é feio, né? É feio, sabe? Eu demorei muito tempo para abrir esse testemunho, muito tempo, porque mesmo depois de convertida, eu ainda carreguei por muito tempo a culpa, a vergonha, o medo de o que vão pensar, e a minha reputação. Eu carreguei isso por muito tempo. Mas chegou num momento da minha vida, isso há pouco tempo mesmo, que o Espírito Santo, sabe, foi muito claro comigo, assim, de que era o momento de abrir a boca, de que era o momento de eu me libertar dessa culpa, dessa vergonha que não me pertencia, sabe, não me pertencia, que Jesus já tinha carregado as minhas dores na cruz. E isso foi libertador para mim. E quando eu entendi, nossa, foi um momento muito forte para mim. Foi quando eu comecei a falar sobre o abuso que eu sofri. E mais para frente comecei a falar sobre esse caminho de promiscuidade que eu tracei, sobre esse vício em pornografia, que é outro assunto pouco falado na igreja, principalmente entre as mulheres. Mas precisa ser falado porque há libertação para isso. Há salvação. Jesus nos salva disso. Jesus nos liberta disso. Hoje eu sou liberta, eu sou curada da culpa, da vergonha, do vício em pornografia, da promiscuidade. Isso não faz parte mais da nova criatura, da nova Amanda. Mas eu tive que abrir minha boca, né? E eu tive que assumir para Deus, eu ainda me sinto culpada. Eu sou sua, mas ainda me sinto suja. Ainda sofro com o meu passado. E hoje eu sou curada para a glória de Deus. Então, como eu disse, eu buscava, né, a minha dignidade em cada relacionamento, né? E olha que loucura, meninas. É tão louco, mesmo tão novinha, eu já mentia para os meus parceiros. Alguns eram namorados, outros eram só parceiros casuais. Mas eu mentia dizendo que eu era virgem. E isso desde sempre, até, 18, 20 anos, quando eu tinha lá os namorados mais sérios, eu já falava, não, eu sou virgem. Porque eu não aceitava que isso tinha sido tirado de mim. Entendeu? Então, isso, infelizmente, moldou muito meu caráter. Eu digo que o mundo espiritual é real, os demônios são reais, Satanás é real. Então, eu tenho certeza que eu fui muito influenciada, sabe, pelo mal, pelo maligno, que se deleitou nessa situação, nesse crime, que não é só um pecado, é um crime, né? Que logo quando aconteceu, eu já, tão pequenininha, tão criança, né? Não pequenininha, porque como eu disse, eu era bem alta, mas tão criancinha, com a mente tão infantil, mas eu já de imediato tive essa ideia assim, nossa, isso que aconteceu foi muito errado. Eu devo ter feito algo errado. Foi minha culpa de alguma forma. Isso, gente, isso é o inimigo colocando, sabe? Foi minha culpa de alguma forma. E agora? Preciso esconder isso das pessoas. Preciso mentir para minha mãe. Por que mentir para minha mãe? Porque, bom, eu estava machucada, né? Como eu disse, eu estava com a roupinha toda branca. Então, eu estava ali toda suja de sangue após esse crime. E eu pensei, e agora? Como que eu vou mentir para a mamãe? O que eu vou falar para ela? Porque se eu falar a verdade, ela vai me xingar, vai me pôr de castigo. Nossa. Então, eu falo para minha mãe que a minha menstruação tinha chegado, né? Tinha descido. E realmente minha primeira menstruação foi aos 11 anos. O ocorrido foi aos 12. Eu falei, mãe, minha menstruação desceu e eu não estava preparada, estava sem proteção, desceu o absorvente. E ela acreditou, lógico, né? Estava cheio de sangue, pronto, lavou a roupinha, pronto. Mas a minha alma não estava lavada, né? Só Jesus que lavou anos mais tarde. E nesse meio tempo, eu sofri com uma depressão muito profunda e silenciosa, de novo, por causa da culpa. Eu não queria deixar transparecer para minha família, para os meus pais, porque na minha cabeça eu era a culpada, eu era a criminosa. Então, até mesmo a depressão, que era por conta disso, eu escondia. E aí, o que acontecia? Como que isso externava, né? Como que a minha família, os meus, né, amigos, como que eles me enxergavam? A Amanda, ela é meio mosca morta. Ela é lerdinha, ela é lerda. Ela não, parece que não vai, né? Tipo, não vai dar nada, né, da vida, essa menina. Mas era tudo um reflexo do que eu estava vivendo aqui dentro. Porque bem mais tarde, né, eu já salva, eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto.
E é realmente algo muito comum. As crianças abusadas, elas vão muito mal na escola. Elas se distraem muito fácil, elas não conseguem focar, sabe? Elas perdem o propósito de vida. E era isso, eu não tinha um propósito. Eu não tinha como dizer, na escola eu sou muito boa em tal coisa, eu tenho aptidão para tal coisa. Não, eu não tinha aptidão para nada. Eu não tinha interesse pela vida, eu era realmente apática. E foi assim durante toda a minha vida escolar. A única coisa que eu conseguia pensar era em namoradinhos, em relacionamentos, porque eu preciso de um amor, eu preciso de ser digna do amor de um homem. Então, foi muito triste. E eu tô me lembrando aqui também, né, que teve uma época que foi muito difícil, que eu estava muito, muito deprimida, e eu tentei tirar minha própria vida também. Então, isso tudo é muito comum com a pessoa abusada, sabe? Muito comum. E foi num dia... Porque eu ficava muito à tarde sozinha em casa, sabe? Isso eu já devia ter uns 14 anos. E daí eu simplesmente peguei todos os remédios que tinha na casa. Todos. Eu abria, eu sabia onde que tinha os remédios, abria os armarinhos e tirei todos os remédios do armário, coloquei tudo na minha mão e tomei. Não importava se era tarja preta, tarja vermelha, eu nem via. Eu só não morri porque... De novo, segundo milagre na minha vida. E olha só que... Eu até arrepio aqui, de lembrar. Porque eu nem passei mal de ter que ir para o hospital. Eu simplesmente dormi por 3 dias direto, minha mãe sem entender nada, porque eu estava tão sonolenta. E eu urinava verde fluorescente, sem minha mãe saber, né? Eu dava descarga, não deixava ela ver. E eu estava urinando com a urina dessa cor por muito tempo. E foi assim que Deus limpou, sabe, meu organismo de todos os remédios que eu tinha tomado. Deus é maravilhoso, meninas. Nossa. Deus é maravilhoso. Uau. E quando foi que você conheceu a Cristo? Essa parte é tão linda, né? Pois é, então... foi, né, toda essa vida aí de sofrimento, começou aos 12 e durou minha vida não inteira, né, porque hoje eu sou salva, mas a maior parte da minha vida, dessa forma. E sempre descontente, sempre com um vazio enorme no meu coração. Eu não tinha ideia que meu salvador não era desse mundo, então eu buscava preencher esse vazio com homens, com relacionamentos. Até o dia em que eu decido me mudar para o Rio de Janeiro, né, que é o quê? A Hollywood brasileira. Tá? Então, se você quer ser famosa, se você quer ser artista, Rio de Janeiro. Então, lá vai a Amanda, cabeça fraca, lá vai pro Rio, quero ser famosa. E é muito louco. E outra característica da pessoa abusada é que uma baixa autoestima está sempre presente. Então, eu sempre tinha essa baixa autoestima de sempre me achar feia, de sempre me achar burra, de sempre me achar incapaz. Mas, como eu percebia que eu atraía os olhares dos homens, que eu atraía a atenção de homens, que eu conseguia facilmente ter namoradinhos, ter muitos relacionamentos, que vira e mexe alguém assim, que trabalhava em agência de modelo, essas coisas, chegava perto de mim para me fazer um convite, para fazer algum trabalhinho, ou falava para minha mãe e tal, quando eu era mais nova, né, no caso. Aí eu pensei, vou usar isso ao meu favor, então, porque já que eu sou burra, eu vou, então, usar a minha imagem, já que dizem que eu sou bonita, então vou aproveitar isso. Né? Isso anos atrás, né? Em 2013, foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. E eu já tinha um certo conhecimento nessa área, porque eu já tinha feito uns trabalhos como modelo em Belo Horizonte, em Goiânia, então já tinha um certo assim. E eu sempre tive um amor muito grande pelas artes, isso é verdade. Eu era bailarina, comecei desde cedo, danço até hoje, é a minha paixão. Que né? Legal. E aí eu falei, então vou tender para esse lado. Né? E eu já estava formada em letras na época, trabalhei como professora, mas não era o suficiente para mim, eu queria fama. É o ídolo que o inimigo colocou no meu coração, né? Que a minha carne alimentou. E daí eu vou para o Rio de Janeiro e lá eu começo a estudar cinema, teatro, interpretação para TV e tal. E logo as portas se abrem para a publicidade. No Rio de Janeiro é bem forte isso. Em São Paulo também, mas no Rio também é bem forte. E aí eu começo a fazer comerciais de TV, fotos publicitárias e tal, fotos para marcas, essas coisas, né? E começo a me deleitar nisso. Está acontecendo, não é? Está acontecendo. Então, sinal, que tá boa a coisa. Aí, no meio do caminho, Jesus, vem cá, menina, você é minha.
Foi lá no Rio de Janeiro mesmo. E eu sou tão grata a Deus que ele me alcançou logo no início, assim, nos primeiros meses que eu estava no Rio. Caso contrário, eu ia despirocar, né? Que a menina já não batia bem na cabeça, né? E o Rio tem muita imoralidade, meninas, tá? Tem muito... Amo, viu? Amo. As pessoas do Rio de Janeiro, têm muitos amigos lá. Mas, principalmente esse meio artístico, claro que tem as exceções, mas, no geral, tem muita imoralidade, né? Então, eu realmente estaria muito perdida lá. Mas Deus me alcança através de um dos meus professores de artes, né? De interpretação para TV. E eu conheço a Cristo na igreja dele. Um beijo para a família dele, um beijo pro pastor, se estiver me assistindo. São pessoas muito queridas. Até hoje eu tenho contato, sabe? E foi incrível, porque... E já era o Espírito Santo ali, né? Já era. Deus já sabia, né? Antes da fundação do mundo, ele já sabe que a gente pertence a ele, certo? Então, ali o Espírito Santo já estava trabalhando e eu demonstrei interesse de ir à igreja dele, coisa que nunca aconteceu, gente. Eu sempre tive horror a crente. Essa que é a verdade. Tinha horror a crente, tinha horror à igreja, eu não queria saber disso. Mas, nesse dia, eu tive a vontade de ir. Falei, me leva na sua igreja e tal. E eu fui. E a primeira coisa, assim, que me encantou foi o acolhimento. Porque eu fui muito acolhida naquela igreja, sabe? Eu fui muito amada. Apesar de eu ser toda errada, né? Então, você veja que eu fui, né, vestida de forma bem sensual, eu não tinha entendimento de nada, né? E ainda assim, eles me amaram, me acolheram, e ali eu fiquei. Então, bastaram ali alguns domingos para eu me derramar na presença do Senhor, né? E foi uma mensagem, um sermão muito bonito, muito forte, muito verdadeiro. Não estava massageando o meu ego, e isso é importante, sabe? Isso é muito importante, que a verdadeira palavra, que o verdadeiro evangelho seja pregado, porque aqueles que pertencem a Cristo, que são escolhidos e chamados por Ele, esses ouvirão a verdade, eles virão, eles atenderão ao chamado, né, de Cristo. E ali, ele pregando sobre o pecado, né, sobre a nossa natureza pecaminosa, de que nós precisamos de uma nova natureza, nos vestir de uma nova natureza, que isso só é possível em Cristo, e que ninguém é bom o suficiente. Né, ali, ele falando, e eu, de repente, meu Deus, eu vou para o inferno. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Porque eu nem pensava nisso, né? Eu vou para o inferno. E ainda, eu com tanta culpa, né, com tantos pecados na minha vida, eu pensava, nossa, eu vou pro inferno mesmo, eu vou muito pro inferno. Porque não é nem que eu sou boazinha, eu não sou boa mesmo. Então, eu tinha essa consciência. E daí, então, naquele momento, eu vejo que o Espírito Santo, sabe, é como se estivesse colocando um espelho na minha frente. Eu gosto de fazer essa analogia. Colocou um espelho na minha frente e falou assim pra mim, olha quem você é sem mim. E aí eu tomei um susto, porque a imagem era muito feia. Não tinha nada de bonito ali. Não tinha nada de a modelete, sabe? A bonita. Não, feia. Muito feia. Mas assim que eu vi essa imagem feia da Amanda e me arrependi daquilo, me arrependi dos meus pecados e clamei pela misericórdia em lágrimas, eu me lembro. Clamei pela misericórdia de Deus, para que Ele me salvasse, para que Ele me enviasse o Filho dele mesmo, que eu queria Jesus. Daí eu fui abraçada pela graça, né? Aquele amor inexplicável, né, meninas? Que vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? Então, ali todo o meu pecado foi coberto pela graça de Jesus, né? E dali eu não quis mais sair. Então, de imediato, algumas transformações já aconteceram. E claro que é um processo, né? É um processo de santificação até o nosso último dia aqui nessa terra. Mas transformações imediatas já precisam acontecer, porque você já se reveste da nova criatura. O poder de Deus já está sobre você. Então, ali, de imediato, né, da noite para o dia, eu já não queria mais saber de balada, eu já não queria mais saber de vida promíscua, né? Então, a partir dali, eu já passei a viver em santidade nesse sentido, sem relação sexual, e eu, né, já até tinha um namorado. Sem relação, sem promiscuidade, sem bebedeira, sem nenhum tipo de drogas. Aquilo já... Que nojo, sabe? E, inclusive, nessa época... Carol, se vocês quiserem me interromper, porque eu falo muito. Não, você tá aqui pra gente escutar a sua história. Mas, então, nessa mesma época, eu trabalhava numa boate.
Olha isso, trabalhava numa boate como dançarina. Então, vocês imaginam como é que era, enfim. E eu trabalhava todo fim de semana e era o meu ganha-pão naquela época, um salário super legal que me ajudava ali a pagar as contas, né? E ali eu fui, mais uma vez, nessa boate, né? Trabalhar, fazer lá a minha performance. E ali eu senti assim, um nojo tão grande, sabe? Depois que eu fiz a minha performance, eu costumava ficar mais um tempo na boate, tomando um drinkzinho, dançando, né? Aquelas coisas. E aí eu tava quase que sem ar, assim, sabe? É como assim, o cheiro me enojou. E é como se não foi a voz audível, mas é como se eu tivesse ouvido essa voz dentro de mim, bem clara mesmo. Amanda, sai daqui. O que você tá fazendo aqui? E aí eu saí na hora, sabe? Aquela fumaça, aquilo. Era como se... Nossa, estava muito pesado o ambiente. E eu saí correndo de lá e nunca mais voltei. Pra glória de Deus. Nunca mais voltei e abri mão daquele salário, né? E Deus proveu de outras formas. Mas então essas mudanças, essas transformações ocorreram de imediato. E ali eu comecei a minha vida com Cristo. Porém, eu ainda tinha esse ídolo da fama, da glória própria no meu coração. Eu era, né, bebê na fé, tinha muito ainda o que aprender, né? E eu continuei perseguindo esse meu sonho de ser uma atriz famosa e tal, continuei fazendo meus trabalhos. Muitos trabalhos eram legais, não teria problema algum para um crente fazer. Mas eu posso dizer que talvez a maioria dos trabalhos que eu fazia tinha um cunho sensual muito grande. Né, uma nudez, né? Ali você vai fazer um teste de biquíni, você vai fazer um comercial de biquíni para cerveja, você vai fazer um filme. Eu fiz um filme que tinha, né, cenas de sexo com o ator. Como que a gente pode dizer que isso glorifica a Deus? Né? Como que não é adultério você estar ali beijando um ator numa cena, tendo relação técnica com o ator na cena? Isso é adultério. Você está adulterando, você está fornicando, você está se prostituindo. É assim que a Bíblia vê. Né? E eu já era crente. Mas eu persisti, apesar de o Espírito Santo me incomodar demais. Eu não tinha paz. Não tinha. Mas eu insistia. Cabeça dura, né? Que nem os israelitas ficaram ali andando em círculos. 40 anos ali. Podia ter feito a rota bem mais rápido, mas não. Eram desobedientes, ficaram ali. Então, eu era uma crente desobediente. Né? Então, eu fiquei ali andando em círculos. E Deus enviava o maná, né? Como fazia para os israelitas. Enviava o que eu precisava. Mas eu não tinha uma vida em abundância em Cristo. Porque eu estava fora do propósito. Né? Eu não estava vivendo os propósitos de Deus para a minha vida. E aí, o que acontece? Deus, ele disciplina seus filhos. Se a gente é filho legítimo, ele vai disciplinar a gente. A Bíblia fala isso. Em Romanos 13, salvo engano. Se ele não está disciplinando, aí é triste. Preocupe-se. Senão você é filho bastardo. Né? Então é hora de dobrar o joelho e realmente clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua vida. Né? Então, como eu era filha de Deus, minha conversão foi real, ele começa a me disciplinar. E aí, ó, dá-lhe chicotada. Porque aí Deus me atinge na minha saúde, né? Isso em 2016. Então, de 2013 até 2016, estava a Amanda lá, filha desobediente, vivendo as minhas próprias vontades, alimentando a minha carne, em vez de alimentar meu espírito. E o que acontece? Quando a gente está alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito, a gente se torna mais carnal e menos espiritual. Então, cada vez mais eu estava me afastando do meu Senhor. Eu não tinha tempo para fazer, né, meus devocionais, de ter tempo de relacionamento com Deus, de leitura da palavra, de oração, de jejum, não fazia nada disso. Não estava mais indo à igreja todos os domingos, né, todas as semanas, enfim. E daí, no ano de 2016, após eu fazer um filme muito errado. Muito errado, meninas. Ai, vocês vão me xingar, peraí, deixa eu até tomar água. Imagina, né? O que passou. Se o Senhor perdoa, ele lava, ele limpa. Não, gente, é porque quando eu vejo que eu fiz isso, eu penso, Amanda, onde você estava com a cabeça? Mas era um filme que a minha personagem era um demônio. Um demônio feminino, tinha até nome o demônio. E era a protagonista do filme. Aí eu pensei, uau, protagonista, vou fazer. Olha isso, a cabecinha ainda era muito fraca. Então eu fiz essa personagem, que era um demônio que seduzia os homens
e tinha relação com os homens e matava os homens e bebia o sangue dos homens. Nossa. Olha isso, gente. No mundo espiritual é um pacto isso, né? Que eu estava fazendo ali por meio desse filme. Logo depois desse filme, a minha saúde, assim, ó, declinou. Então, você pensa, uma mulher super saudável, cheia de energia, bailarina. De repente, eu fui diagnosticada com um tanto de doença autoimune. Nossa. Então, meu corpo estava atacando o meu próprio corpo, né? Eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, que me gerou todas essas deformações nas mãos. Então, Deus estava mexendo muito com a minha vaidade, né? Porque eu tinha mãos de bailarina. Já fiz até comercial que era preciso ter mãos bonitas. E ali foi deformando, foi deformando, foi deformando. Eu fiquei um tempo com muita dificuldade de andar, porque eram dores em todas as articulações. Eu precisei fazer uma cirurgia de pulmão, afetou meu pulmão. Hoje a gente não sabe se foi artrite ou se foi o câncer, que mais para frente eu vou falar a respeito. Mas meu pulmão encheu de nódulos, teve que tirar um pedaço do pulmão. Então hoje ele é menorzinho, por isso que às vezes vocês vão ver que eu preciso pegar um arzinho, sabe? E junto a isso veio endometriose, veio adenomiose, veio múltiplos miomas. Então meu útero inchou, ficou maior do que o normal, um sangramento contínuo, tipo a mulher do fluxo de sangue. Não parava o sangramento, me deixou muito fraca, muito anêmica, tudo isso junto, tá? Tudo isso junto. Nossa. E os trabalhos chegando e eu cada vez mais doente, precisando pagar as contas. E daí as portas que eu queria se abrem, que era as portas de 2 grandes emissoras de televisão, né? Pode falar o nome das emissoras? Enfim, primeiro foi a Globo, que me chamou para fazer uma participação numa novela das 7, e era uma participação relevante, que eu contracenava com os protagonistas, tinham vários diálogos, várias cenas, então eu estava super feliz. Geralmente, quando isso acontece, você tem mais chance de ser chamada para mais participações, então para testes de novelas, então se efetivar na emissora, né? Então eu estava super esperançosa nesse sentido. E fiz as participações, foi muito legal, e eu estava super animada. Agora vai. Mas já doente, já piorando. E daí a Record me liga também para fazer uma participação super legal. Fui lá fazer também. E só ficando doente. Isso já era Deus, gente, sabe, Amanda? O que você está fazendo? Não é para fazer. Mas eu tapei os meus ouvidos, né? Bom, logo depois dessa participação, aí não teve como, porque eu caí realmente muito doente. Foi quando eu precisei fazer a cirurgia de pulmão. Fiz em Belo Horizonte, né, a cidade onde eu nasci e fui criada. E o que acontece? Nesse tempo em que eu estava muito debilitada, Deus me parou, né? Não tinha como. Inclusive, naquele tempo, eu lembro que a Globo me ligou para fazer mais uma participação e eu tive que negar. Era uma participação na novela das 9, no horário nobre, que, nossa, super queria. Eu falei, não posso, estou doente. Né? Mas foi o tempo que Deus usou para que eu o buscasse. Ele estava me parando para que eu o buscasse. Né? Porque quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. A palavra nos diz isso. Então, ali eu fui buscar a Deus, porque eu estava destruída. Então, foi preciso que Deus me quebrasse completamente, me quebrasse em pedacinhos, para que Ele próprio juntasse os caquinhos, sabe? E fizesse um novo vaso de honra nas mãos dEle. Então, ali eu começo a realmente estudar a palavra, me aprofundar. Não é? E eu passei um mês num retiro espiritual em Belo Horizonte, fiquei ali imersa. Palavra, louvor, oração, jejum. Não teve como Deus não se manifestar para mim, não teve como eu não sentir de forma muito palpável a presença de Deus. Né? Eu tive experiências sobrenaturais nesse lugar, nesse tempo em que eu busquei a Deus. E Ele me mostrou de forma muito clara que Ele estava dando um basta naquilo, né? De que era para eu largar tudo. Foi bem claro, não teve dúvida mesmo, né? Amanda, larga tudo, larga a carreira, larga o namorado, larga o Rio de Janeiro. Senão você vai morrer. E estava caminhando para isso mesmo. E eu larguei. E foi fácil. Larguei rindo. Não, larguei chorando. Foi com lágrimas mesmo, né? Mas eu digo que quando a gente semeia obediência, a gente colhe bênção, né? Então, isso aconteceu na minha vida, porque quando eu decido largar tudo e me mudo para a casa da minha mãe, então tem isso, uma mulher cheia de sonhos, independente, não é? Então eu largo tudo isso e me mudo para o sul de Minas, que é a cidade da minha mãe, e passo a morar lá com a mamãe e vovó.
né? E ali foi um tempo maravilhoso, em que eu pude me aproximar muito da minha família e me envolvi numa igreja, uns irmãos super queridos, se estiver me assistindo, pastor Vitor Lúcio, amo vocês muito. Foi muito bom o tempo que eu passei lá, eles me pegaram na mão mesmo, sabe? Mesmo, caminharam comigo. E ali eu fui crescendo em maturidade, fui crescendo, né? E foi quando eu... Já vamos falar do marido, do ministério? Claro. A gente quer saber tudo que você quiser contar. Então tá, você quer me fazer mais alguma perguntinha? Não, pode ir. Pode tá, ir direto, então pronto. Então foi muito bom, porque aí Deus, ele começou a me mostrar o que ele tinha para mim. Né? Então, gente, olha, isso é muito sério. A disciplina dói, né? A gente sofre, não tem como dizer que não. Sofre, dói na carne, dói muito, dói muito. Mas todo pai amoroso disciplina seus filhos. É por amor, é por amor. Então, foi preciso que Deus me disciplinasse. Ele estava me dando vários sinais, que não era aquilo que ele queria para mim, mas eu teimava em desobedecê-lo. Foi preciso que ele me disciplinasse para que ele me colocasse no centro da vontade dele. Né? Então, amém por isso. Hoje eu dou glória a Deus mesmo por tudo que eu passei. E aí, na casa da minha mãe, eu tendo esse relacionamento com Deus, eu decido do nada, vou estudar inglês. Estou aqui, não tô fazendo nada, vou estudar inglês. E começo a estudar inglês de forma independente mesmo, autodidata ali, fazendo uns cursos grátis online. E mais tarde eu fui descobrir por que eu tinha que aprender inglês, né? Porque mais ou menos 1 ano mais tarde eu conheço o meu atual marido, o Brandon, que é americano, é pastor. E nossa, a maior bênção da minha vida. A gente se conhece online, pela internet, né? Então, a tecnologia aí sendo usada a serviço do reino. E ela estava me contando qual foi o site. Eu falei que eu tenho uma amiga também que conheceu o marido dela neste site. Isso. E ela também não entrou para procurar um parceiro. Ela Exatamente. entrou para aprender inglês. Fica a dica, hein, gente? Hashtag fica a dica. Pois é, porque eu estudando inglês, eu tinha necessidade de conversar com nativos. E daí uma tia minha, que eu amo muito, beijo tia, ela me fala, Amanda, por que você não se cadastra nesse site tal? Aí eu falei, mas por que, tia? Eu falei, vai que, né? Vai que você acha alguém lá, um marido e tal. Aí eu entrei, confesso que muito desacreditada, assim, que eu iria realmente encontrar um marido, sabe? Mas eu falei assim, vai ser legal porque eu vou poder praticar meu inglês. E eu entrei, então me cadastrei nesse site de forma gratuita, podia ficar 10 dias gratuitos. Então, eu queria aproveitar só esse tempo, eu ia sair, sabe? E daí, durante esses 10 dias, eu conheço o Brandon. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu vi a fotinho dele. E, gente, eu sou muito alta, vocês viram, né? Então, quando eu orava por um marido, eu pedia a Deus, se tiver jeito, manda um homem bem alto. Porque eu já sou muito alta, eu tinha dificuldade de encontrar um namorado que fosse da minha altura, sabe? Por favor, um homem bem alto, Deus. E aí, eu vejo a fotinho do Brandon, vi que ele era bem alto. E aí, li o perfilzinho dele, vi que ele era pastor. E gostei muito do que eu li, me identifiquei muito. E achei ele lindo, lógico. E aí, eu olhei assim pra ele, me deu um trem aqui, sabe? A mineira, né? Me deu um trem aqui dentro. Eu falei assim, Deus, eu não sei nem porque eu vou te falar isso, mas esse homem aqui vai ser meu marido. Gente, sério, eu falei isso. Esse homem aqui vai ser meu marido. E aí eu falei assim com Deus. Deus, olha, se eu não estiver doida, se for verdade que esse homem é o meu marido, eu não vou atrás dele. Não vou, porque agora eu sou uma moça virtuosa, não vou ficar correndo atrás de homem, não. Mas se for para ele ser o meu marido, faz ele me enxergar aqui nesse site. E tipo, com trocentas fotos de outras mulheres lá. Faz ele me enxergar aqui e me mandar uma mensagem. E aí tá, no outro dia, esse homem... Hi. Wow, you have such a beautiful smile. O seu sorriso é tão lindo. Deus, sabia, yes. Isso foi a resposta de Deus para mim, né? Então, aí eu respondi ele e tal. A partir dali, a gente começou a se conectar fora do site, né? Então, já tinha deixado o site. E aí a gente começa a se falar por vídeo todos os dias, porque a gente queria construir uma relação mais próxima possível, porque a gente morava muito longe, ele nos Estados Unidos, eu no sul de Minas, né, no Brasil. E daí a gente se falava todos os dias por vídeo.
Assim, eram horas conversando, horas. E foi muito bom para eu praticar meu inglês. Eu lembro que eu fazia anotações antes, ensaiava as perguntas que eu queria fazer, para não ficar muito feio, para eu não ler, sabe? Eu ensaiava, decorava. Agora vai, vou fazer as perguntas para ele. Porque a gente era muito intencional na nossa conversa. Fica a dica, solteiros, olha, sejam intencionais. Para de ficar jogando conversa fora, para de ficar, sabe, de amassos, beijos e abraços. Não, sejam intencionais nas conversas. Planejem, pensem no que vocês precisam saber do seu potencial marido, sua potencial esposa. Então, eu pensava biblicamente o que eu preciso que o meu marido tenha, né? Então, eu escrevia as perguntas e fazia para ele. E ele fazia o mesmo comigo. Então, como a gente foi bem intencional, a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum, que a gente tinha as mesmas convicções. E ele percebeu que onde eu ainda não tinha a mesma convicção que ele, porque pensem bem, eu era uma nova convertida. Uhum. Ele sempre foi cristão, sempre foi crente, pastor há muitos anos. Ele começou aos 20 anos, hoje ele está com 43. Então, isso em 2017, quando a gente se conhece, ele percebia que eu tinha um coração ensinável, porque muitas coisas que ele perguntava eu não sabia, eu não entendia, não sabia como responder. Mas aí ele me explicava a visão bíblica daquilo e eu entendia, né? Pesquisava mais a fundo depois e ele notou um coração ensinável em mim. E eu notei nele um homem que potencialmente me amaria sim como Cristo ama a igreja, sabe? Então isso foi muito importante, né? Eu pensei, bom, eu consigo me submeter a esse marido. Porque, né, Efésios 5 fala que a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Então é muito importante vocês, né, fazer essa pergunta, meninas. Eu consigo me submeter com alegria a esse homem? Não vai ser um fardo pesado para mim? Né? Então eu tive esse entendimento. Não, me parece que vai ser um fardo leve. Né? E aí, um mês depois da gente conversando, o Brandon vai ao Brasil pela primeira vez para me conhecer pessoalmente, para conhecer minha família, conhecer meu pastor, minha igreja. E daí já me pede em casamento. Tá, fica a dica. Paquito aqui, ó. Fica a dica para vocês que estão assistindo esse podcast. Pelo amor de Deus. Iniciativa, né? Iniciativa. Né? Nossa, ele estava muito decidido, porque ele sabia o que ele queria. Ele já tinha 36 anos, sonho de casar desde aos 18. Ele queria casar cedinho, mas não tinha encontrado a mulher que ele procurava. Era eu, né? Ele estava esperando por mim, gente. Eu estava toda errada, né? Toda ali no pecado, ele estava esperando por mim. E daí ele me pede em casamento, pediu minha mão aos meus pais, né, ao meu pastor. E eu digo sim, aceito. E daí, 2 meses depois, ele volta para o Brasil e a gente se casa. Foi muito rápido. A gente se casa, ele me leva então embora para os Estados Unidos. A gente se casa lá também legalmente. E mês que vem vai fazer 7 anos que eu estou com o meu amado. Não me arrependo nem por um segundo. Ele realmente é um homem que me ama como Cristo ama a igreja. E ali eu o auxilio no ministério pastoral, né? Ajudo ele com as mulheres e ajudo ele no que ele precisa. Amo ser dona de casa, amo fazer a comidinha que ele gosta. Nunca me imaginei nessa posição, nunca, gente, sabe? Então, é tão gostoso ver como Deus coloca até novas habilidades na gente. Ele nos dá novos dons, novos talentos, novas habilidades. Te dá um novo propósito. Eu nunca pensei que eu gostaria de cozinhar, nunca tive interesse nisso. Eu era, sabe, vaidosa demais, cheia de mim mesma demais. Eu nunca coloquei o outro acima de mim mesma. Era sempre eu, né? Mas a partir desse momento, não. Agora é tão gostoso servir, sabe? É muito bom. O que eu mais amo fazer é servir o próximo, a começar pelo meu marido. Né? Então, hoje eu amo cuidar do meu lar, amo cozinhar para o meu maridinho, amo ensinar as mulheres. Deus realmente me deu um novo propósito para a honra e glória dele. E ela falou, na hora que eu ia perguntar se você imaginava, pensava, desejava, você pensava em casar? Então, boa pergunta, Carol. Eu pensava em casar. Inclusive, eu vou contar isso aqui, que eu já contei numa outra hora, num outro testemunho que eu dei no lançamento do livro. Enfim, não tem por que não contar. Mas inclusive, eu já tinha sido casada antes da minha conversão, né? Então, não vou expor aqui, né, a outra parte, tem outras pessoas envolvidas, mas eu já naquele estado muito perdida, não conhecia a Cristo,
o outro lado também não, né? Ele também não conhece a Cristo. E foi um casamento muito fracassado, né? Cheio de vício, aquilo que eu disse, vício em pornografia, promiscuidade. Foi um fracasso mesmo, né? Então, você veja que mesmo eu na perdição lá, né, perdidinha depois do abuso, eu ainda tinha essa coisa do casamento, sabe? Na minha mente. Mas vai que eu viva, sabe? Esse casamento de conto de fadas, do príncipe encantado me resgatando. Eu sempre tive isso na minha mente, de encontrar o meu resgatador, né? Não foi, né, o meu primeiro marido, e eu vivia no tempo da ignorância, então não tinha nem ideia de que Deus odiava o divórcio. Hoje eu sei muito bem, né, que ali foi quebrada uma aliança. Então, mas eu não tinha esse entendimento. Mas é interessante que quando eu me converto, quando Jesus me alcança, a primeira coisa que veio foi essa dor, dessa culpa do divórcio, sabe? Mesmo o casamento tendo sido um fracasso, mas eu senti muita culpa. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Eu quebrei uma aliança. Sabe? Muito importante aos seus olhos. E eu me lembro que eu, inclusive, peço perdão ao meu ex-marido, né? E ele me perdoa e tal. Não vou citar, né, a outra parte, mas falando da minha parte, dos meus pecados, eu pedi perdão por eles, né? Mas aí Deus restaurou tudo, né? Restaurou minha vida sentimental. Mas primeiro, antes de me enviar o meu amado Brandon, Deus me enviou realmente o meu resgatador, né? Aquele por quem eu estava procurando com tanta sede. Mas tudo que eu estava fazendo era tentando matar uma sede temporária, né? Era uma sede ali muito momentânea, temporária, que iria ser saciada ali só no momento, né? A coisa do prazer, da carne. Mas essa sede, né, que é saciada de uma vez por todas, só a fonte da água da vida, né? Só Jesus pode prover para a gente, né? Matar essa sede de uma vez por todas. Então, primeiro veio Jesus, meu resgatador, matou a minha sede de uma vez por todas. Então, depois disso, veio a outra bênção, né? O meu marido querido, meu amado, que restaurou essa área, né? Que foi e ainda é usado para curar as minhas feridas emocionais nesse sentido. Que ele sabe de tudo, de todo o meu passado, e ele, pastoralmente, amavelmente, ele me ajuda muito nessa área. Uma bênção. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, que você falou de duas coisas aqui, né? Você falou um pouquinho que você teve endometriose e tudo, e que você tá lidando com a questão do câncer, né? Como que foi isso pra você, quando você descobriu que você não podia ser mãe? Essa parte é doída, ainda dói. Porque o que acontece? A gente, né, a gente via que tinha alguma coisa errada, né, que não conseguia engravidar. Eu nunca tomei contraceptivos, anticoncepcionais, nada disso desde que eu casei com o Brandon. Mas não engravidei. E aí, essa questão do útero foi só piorando, sabe? Foi realmente ficando feia a coisa. Eu precisei tomar transfusão de sangue nos Estados Unidos 4 vezes. Uma das vezes foi bem grave. Eu estava muito anêmica, assim, a ponto de entrar em choque. Foi isso que os médicos me disseram. E aí eles tiveram que me internar, me dar a transfusão e logo na manhã seguinte já me colocar na mesa de cirurgia para tirar um mioma enorme que estava lá causando todo o sangramento. Bom, tempos depois, voltou tudo e só sangramento. Mulher do fluxo de sangue, sabe? Era eu. Olha, eu fui a mulher samaritana, sabe? A que tinha 300 maridos, né? Que Jesus olha para ela, olha, eu te conheço, minha filha, é isso mesmo. Você já esteve com 5 maridos, esse que você está agora não é seu marido, né? Eu era essa mulher, mas Jesus tinha um encontro marcado com ela. Eu fui também a mulher do fluxo de sangue, né? Eu fui também a mulher adúltera, que aí Jesus não permitiu que fosse apedrejada. E ele falou para ela, mas vai, não peques mais, né? Então, eu me vejo nessas 3 mulheres. Então, nesse ponto, a gente tentou tudo, né? Assim como a mulher do fluxo de sangue disse que ela gastou todas as economias, né? Tentando uma cura para ela. E nada funcionava, né? Até o momento que um médico muito amoroso, muito bom, e meu médico principal lá dos Estados Unidos, ele disse para mim, Amanda, eu sinto muito te dizer, mas você precisa tirar o útero. Chegou a hora de você tirar o útero, porque sua vida está em risco, né? Então, eu conversei com meu marido e ele me aconselhou, amor, é preciso. E aí, isso foi 2 anos atrás, né, em 2022, foi o dia mais difícil da minha vida. Perder o útero, porque
É um luto, né? Ali foi a morte da minha esperança de gerar um filho. E, né, igual muitas pessoas falam, mas você pode adotar. Posso, claro, e a gente quer muito, inclusive. Mas eu preciso viver esse luto da perda da minha esperança de gerar filhos de mim mesma, de ver a barriga crescendo, de sentir a dor do parto, de ter filhos que vão se parecer comigo, que vão ter a minha carinha e a carinha do meu marido. Eu não vou viver isso. Então, como não sofrer, né? Deus, ele permite o nosso lamento. Ele não recebe nossa murmuração, mas ele recebe o nosso lamento. Então, eu tenho me lamentado aos pés do Senhor, aos pés da cruz. E tenho recebido cura. Ainda está sendo fechada essa ferida, né? Mas vai cicatrizar, assim como as outras. Então, eu perco meu útero, mas olha o propósito de Deus nisso, meninas. Quando eu fiz essa cirurgia, eu já estava há meses passando muito mal, muito doente. Eu perdi muito peso, como nunca antes naquela época. E passando muito mal, eu fui à emergência várias vezes, algumas vezes de ambulância mesmo. Nossa. Que a gente pensou que eu estava morrendo mesmo. Dava sintomas de ataque cardíaco, sabe? E daí, nessa cirurgia, foi descoberto um tumor no útero, que estava lá escondidinho. Eu fiz 300 exames e não aparecia nada. Apareceu só na cirurgia. O médico tirou o útero e tinha um tumorzinho grudado atrás, assim, da parede do útero. E aí ele já manda para... Ele não falou no dia da cirurgia. Ligou para o meu marido 1 semana depois, já com o resultado da biópsia. Era um câncer, esse tumor era já de metástase, de um câncer de intestino, primário no intestino. E aí, foi o segundo dia mais difícil da minha vida. O dia da perda do útero foi ainda mais difícil do que o dia da notícia do câncer. Mas aí veio meu marido me dar notícia, com o olho desse tamanho de tanto chorar. Eu, gente, o que está acontecendo? Ele segurou na minha mãozinha e falou, amor... O médico me ligou agora há pouco, o seu cirurgião, e me disse que foi encontrado um tumor no seu útero e você está com câncer. E é um câncer raro, chama câncer neuroendócrino. É um câncer bem raro. É um câncer raro, primário no intestino, com metástase no útero até o momento, mas a gente precisa fazer exames para ver se tem metástase em outras partes do corpo. Aí eu, já bem, né? Falei, tá, vou morrer. Então, naquele momento veio um medo muito grande da morte, porque pela primeira vez, eu senti assim que eu estava realmente encarando a morte de frente ali. Uhum. Então, pensei, tá, agora eu estou realmente vivendo o vale da sombra da morte, né? Mas, naquele mesmo dia, Deus me abraçou com a paz que excede todo o entendimento, porque eu lembro como se fosse hoje, Brandon me leva para a praia, porque naquela época a gente morava mais próximo da praia, e para ver o pôr do sol, né? A gente fazia isso com muita frequência. E ali, assim, eu senti a doce presença do Espírito Santo, sabe? E eu não estava mais chorando, eu não estava mais me lamentando, eu não estava mais murmurando. Eu estava grata, eu nem sabia pelo motivo, assim, acho que pelo motivo de ter um diagnóstico, sabe? Porque eu estava sofrendo muito, realmente. E não sabia o que era. Então eu pensei, bom, agora eu já sei o que é. Então, a gente vai poder tratar, ou o Senhor vai poder me curar, ou o Senhor vai me levar. Mas, pelo menos, eu sei para onde eu vou. Então, isso me deu paz. E meu marido, assim, me dando toda a força, todo o suporte. Né? A gente até tirou uma foto, e foi interessante. A gente estava lá e do nada, uma mulher veio. Vocês não querem que eu tire uma foto de vocês? Um casal tão bonito. E a gente, tá bom. E a gente tirou com um sorrisão daqui até aqui, mas com olheira gigante, né? De tanto chorar. E a gente guarda essa foto com muito carinho. Mas, então, ali, 2 meses depois, então, eu volto para a mesa de cirurgia, para fazer uma cirurgia bem maior, né? Ali retirou 20 centímetros do meu intestino e vários tumores. Tinham mais metástases, né? Gânglios linfáticos, em outros órgãos também. Uma parte chamada mesentério tinha também. Mas tirou tudo que foi encontrado. Uhum. Então, pensei, então isso é bom, porque esse câncer dá muitos sintomas em muitos pacientes. Eu sou a porcentagem que tem os sintomas. Então, tirando os tumores, os sintomas quase desapareceram. Então, podia ter uma qualidade de vida. 6 meses mais tarde, voltou o câncer. E o médico tinha me avisado já que esse câncer é assim, que quando está com metástase, segundo os médicos, não tem cura, é o que eles dizem. A gente sabe que Deus pode curar se for da vontade dele, né? Mas, então, voltou 6 meses depois, então voltaram os sintomas, e aí eu comecei o tratamento, né? Então, até hoje eu faço um tratamento de 28 em 28 dias, eu tenho que ir na clínica
para tomar essa injeção, que aí me dá qualidade de vida, desliga os sintomas, sabe? Eu não posso parar o tratamento, né? No momento, eu estou com as metástases que estão visíveis no momento, são uma no intestino e uma no osso, na cabeça do fêmur. São as que estão visíveis. Pode ser que tenha outras que não estão visíveis ainda. Geralmente é um crescimento lento, esses tumores. Mas estão lá, né? Mas, minhas queridas, a diferença é que agora não é Deus me disciplinando. Para mim é bem claro isso. É diferente daquela fase que eu contei, de 2016. Agora eu vejo Deus usando isso para a glória dele, sabe? Usando isso de forma diferente. Porque agora eu sinto como se fosse me desse um gás, sabe? Tipo, eu tenho um senso de urgência que eu não tinha antes. Então eu quero viver para a glória de Deus realmente em tudo, sabe? Com cada centímetro do meu ser, em tudo que eu fizer. Desde fazer a comidinha do meu marido para honrar o Senhor, fazer com alegria, aproveitar o máximo de tempo que eu tenho com meu marido, com a minha família, sabe? Até ministrar para mulheres, ensinar o que Deus me chamou para ensinar. Eu tenho mais urgência. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar as mulheres perdidas, as prostitutas, sabe? As mulheres samaritanas, para levar cura para as mulheres do fluxo de sangue, para levar esperança para as mulheres estéreis. Então eu tenho esse senso de urgência. Eu quero trabalhar para o reino de Deus até o meu último dia aqui nessa terra. Então eu vejo o câncer como uma bênção nesse sentido, né? E eu não tenho mais medo da morte. Eu não temo mais a morte, porque o melhor lugar para se estar é nos braços do meu Jesus. Quando isso acontecer, vai ser o melhor dia da minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu estarei servindo ao meu rei com muita alegria. Quando eu me for, eu estarei abraçando ao meu rei para sempre. Então, nada melhor do que isso. Ai, que lindo. Que lindo. E você falou, eu lembrei de 2 livros do John Piper que eu acho muito legais, porque ele lidou com câncer também, né? E ele escreveu um livro, Não Desperdice o Seu Câncer, e o outro, e o coronavírus, né? Na época da pandemia foi... Eu escrevi um texto uma vez dizendo, não desperdice o seu sofrimento. Eu não vou desperdiçar meu sofrimento. E eu acho muito legal que o John Piper, ele fala uma coisa, você foi falando, eu fiquei pensando, que me marca muito. Ele fala, quando eu entrei naquela sala para receber aquele diagnóstico, Deus já sabia. E Deus estava preparado. Eu não estava, mas ele estava preparado. Exato. E quando eu saí dali, a única certeza que eu tinha é que eu tinha um lugar para colocar os meus pés, um lugar firme para colocar os meus pés. Que ele falou que geralmente a gente, quando recebe uma notícia dessa, a gente fica sem chão. Ele falou, não, eu tinha um lugar muito firme para colocar os meus pés. Porque ele fala, o evangelho, a salvação em Cristo faz isso com a gente. Ele coloca um chão e mesmo quando a situação é desnorteadora, você não fica flutuando, perdido. Exato. Ele vai traçando um caminho para você andar, né? Então, eu acho, você falou, eu lembrei disso e achei muito legal. E como o tempo não passou, ele voou. Pois é. Eu queria que você desse uma palavra para as mulheres que estão ouvindo a gente, para que elas pudessem experimentar do poder de Deus, a transformação de Deus na vida delas. Olha, mulheres, busquem, sabe? Busquem mesmo, assim, com toda a força, com todo o coração de vocês. Não se isolem, sabe? Não se afundem na desesperança, né? E eu contei aqui uma parte, né? Mas não contei os momentos em que eu estava afundando, porque, gente, é difícil, né? Eu sou humana, então, passando por tanta coisa, né? Tantas doenças, e meu corpo muitas vezes ficou muito fraco a ponto de eu não conseguir funcionar mesmo, sabe? Não tinha como, era só cama. E eu me vi algumas vezes em uma depressão mesmo, muito profunda, assim. Então, não se isole, busque a Deus. Se você não tem força para orar, não tem força para ler a palavra de Deus, e eu passei por essa fase também, clame em pensamento. O Espírito Santo vive em você, sabe? A Bíblia diz que Ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diz que o próprio Jesus está lá à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo por você. Então, tenha certeza disso, sabe? Coloque a sua confiança completamente no seu Salvador. Peça a ajuda de amigas, de mulheres maduras na fé. Eu fiz isso, porque eu vi que eu estava me afundando, então eu precisava levantar as minhas mãos, me ajude. Então, eu convoquei aí um exército de mulheres abençoadas que me sustentaram nessa fase de desesperança. Então, conecte-se com a sua família na fé. Conecte-se a uma igreja bíblica que vai te dar suporte.
Não desista. Lembre-se de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Se você é nascida de novo, é nova criatura, então essa palavra é para você. Tá tudo cooperando para o seu bem. Sabe? Nada tá pegando Deus de surpresa, né, Carol, né, Esther? Nada pega Deus de surpresa. Ele é o autor da sua história. Ele sabe exatamente cada capítulo do seu livro, né? A gente não sabe, mas ele sabe, porque é ele que escreveu. O que a gente sabe, e é nisso que a gente apega, é no capítulo final, porque a gente sabe que o final é glorioso. Isso a gente já sabe. Então, nisso, a gente se apega. Amém? Amém. Amém. E todo episódio que a gente tem aqui, a gente dá um presentinho que para os lindo. convidados, para vocês lembrarem da gente. Obrigada, Porque a querida. gente procura chamar pessoas que aqui no podcast que estejam dispostas a dizer: eis aqui a serva do Senhor, compra-se em mim. Então, que coisa sim, mais Senhor Deus, linda. para você lembrar da gente lá. Obrigada de Tá coração. bom? E que Deus abençoe sua vida, o seu ministério. Amém. E que você volte outras vezes aqui para conversar com a Vamos gente. voltar. E agora eu quero falar com você que assiste a gente todas as semanas. Eu e você temos um combinado. A gente fala sério. Pega esse link e manda para um monte de gente para abençoar a vida de muitas pessoas. E eu espero você aqui na semana que vem, hein? Até lá. Um beijinho. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.